Boa tarde a todos e todas. Que as bênçãos de Jesus nos iluminem sempre. Que o divino médico das nossas almas enfermas nos abençoe. Eu sei que todos nós estamos com muita saudade de retornar às nossas casas espíritas, eu também estou. Do abraço fraterno, do carinho de toda a equipe que faz a Uniluz, essa casa tão iluminada, tão abençoada, com uma equipe que, com certeza, uma equipe extremamente unida no trabalho a serviço do Evangelho. E nós falamos isso porque nós temos observado todo o trabalho que a casa tem desenvolvido, mesmo nesse período de pandemia, nas assistências aos necessitados, inclusive auxiliando outras casas espíritas que têm precisado muito desse apoio. E isso é algo que realmente sentimos como de grande importância em nossas vidas. Mas, nesse processo de aprendizagem, nós fomos convidados pela espiritualidade a ficar um pouco em casa, a colocar o nosso barquinho no cais. Quando eu falo colocar o nosso barquinho no cais, é porque todos nós temos um barquinho. O meu barquinho se chama Josué. O barquinho do Severino se chama Severino. O barquinho da Silvia se chama Silvia. O barquinho do Adriano se chama Adriano. Cada um tem seu barquinho. O seu barquinho é você na vida. E o nosso barquinho, nesse momento, foi convidado ao cais. E o cais é o nosso recolhimento, é o nosso templo interior, são as nossas casas, o nosso ambiente doméstico. Mas nós não podemos permanecer indefinidamente nesse cais. Mesmo nesse período de dificuldade, nós precisamos compreender a necessidade de, a serviço de Jesus, a serviço do Evangelho, confiando no trabalho do Altíssimo, se aventurar no mar da vida, apesar de todas as dificuldades, da possibilidade de tempestade, das possibilidades de situações imprevistas, porque nós nos aventuramos para trabalhar a serviço do Cristo, que é trabalhar a serviço de nós mesmos. Todos nós espíritos muito endividados. E o nosso tema de hoje, ele na verdade não vai falar de um homem novo, mas ele vai falar de um novo homem. E quando nós falamos em um novo homem, nós falamos um novo ser humano, homem no sentido de espécie humana. E aí nós vamos compreendendo como é importante o conhecimento de reencarnação. De reencarnação porque nós somos hoje os espíritos milenares de dezenas e centenas de passagens aqui por esse planeta, em outros mundos, e que até agora chegamos com as nossas conquistas, com os nossos processos de vida, em que nós precisamos verdadeiramente compreender a importância de se aperfeiçoar. Quando eu dei o exemplo aqui do barquinho, eu vou aproveitar uma história de uma passagem do Evangelho de Jesus que eu acho lindo. Eu acho lindíssimo que é aquele momento em que Jesus fica um pouco cansado e vai descansar no barco, e no momento em que eles saem para a pescaria. E conta-nos o evangelista que Jesus está ali descansando, quando de repente o tempo muda e o mar começa a ficar agitado. E quando nós aqui usamos o mar, é uma expressão. Na verdade, aquilo que eles chamavam de mar na Galileia era um lago, um imenso lago. Nós podemos chamar de o Lago de Genezaré. Você pode usar, existem outras expressões para defini-lo, mas não haviam ondas de mar naquele lago. Mas quando caía uma tempestade, às vezes os barcos viravam, porque eles não tinham uma grande estrutura, semelhante àquele que Jesus se encontrava. Mas é tão interessante essa passagem, porque eles pescavam e de repente a tempestade começou a agitar o barco. E aí os apóstolos ficaram com medo. Olha, isso é tão parecido conosco nas nossas vidas, porque cada um de vocês é um barquinho. Cada um de nós é um barquinho. No barco da vida, você vai navegar de acordo com as condições do mar. Nem sempre o mar vai estar agitado, nem sempre o mar vai estar com condições propícias à navegação. Às vezes o mar estará calmo, e excesso de mar calmo é muito problemático, é muito complicado, porque se o mar estiver muito calmo, o navio não avança. Às vezes do passado, lá na década, lá no século XVI, século XVII, muitos navios
eles ficavam encalhados em alto mar, encalhados porque não havia vento. Então o excesso de calmaria os levava às vezes a passar meses encalhados ali, e os seus navegantes tinham que se aventurar nos barcos, tentando salvar a própria vida para não morrer de fome e sede, e muitas vezes esses navios ficavam e se tornavam navios fantasmas, desabitados porque as pessoas o abandonavam. Então é um perigo também o excesso da calmaria. E nós vamos aprendendo no exercício da vida que para avançar nós precisamos começar a pescar. Nós precisamos começar a pescar, nós não podemos ficar no cais das nossas consciências, das nossas vidas, porque lá no cais, onde você se recolhe, é a sua casa. É o seu ambiente de recolhimento. Ali é para você se reabastecer, descansar, se organizar, trabalhar, transformar num santuário espiritual, a serviço também do mundo espiritual, através da prática do Evangelho no lar. Mas que em alguns momentos na sua vida, em vários momentos, por falar a verdade, você vai precisar se aventurar em alto mar para ir em busca da pesca, da verdadeira pesca. Essa é a simbologia do Evangelho em nossas vidas. E quando Emmanuel fala do mar, das ondas que estavam difíceis naquele dia, ele fala do mar como a vida. Do mar como a vida, minha vida, sua vida. As nossas vidas são verdadeiramente assim. Às vezes estão agitadas, às vezes estão diferentes, às vezes estão mais tranquilas. E ela vai variar de acordo com os momentos. Mas você não pode fugir do mar da vida. Tem uma música que vocês devem lembrar, que é uma música, não sei se ela é católica, se ela é evangélica, e o cantor diz assim: se as águas do mar da vida quiserem te afundar, segura nas mãos de Deus e vai. E é essa a proposta do Evangelho de Jesus em nossas vidas, porque às vezes você se sente naufragando. E aí, naquela passagem do Evangelho, o evangelista nos conta que os pescadores, Pedro, se sentiu inquieto com aquela situação e acorda Jesus e diz: Senhor, acorda, não vês que estamos em risco de perecer, de morrer? E Jesus faz uma colocação que todos os dias eu faço na minha vida para mim mesmo. Por que te inquietas? Não vês que estou aqui? Ou seja, é Jesus fazendo para eles um alerta, uma chamada. Por que te inquietas? Por que te impacientas? Por que te aborreces? Não sabes que eu estou aqui a conduzir esse barco? E conta-nos o Evangelho que Jesus determinou aos ventos, às águas, à chuva que cessassem, e eles cessaram. E é interessante observar que eu encontro às vezes irmãos e irmãs que diziam assim: mas será que isso aconteceu mesmo? Será que Jesus tinha o poder de determinar a própria tempestade que parasse? E aí nós fazemos uma reflexão: será que Jesus era menor do que alguns dos seus discípulos, dos seus apóstolos, de alguns que se inspiram na mensagem de Jesus? Por exemplo, será que Jesus era menor do que um Chico Xavier, do que um Mahatma Gandhi? Será que Jesus era menor do que uma Irmã Dulce? Será que Jesus era menor que Martin Luther King e tantos espíritos iluminados? E eu uso o exemplo com o Chico porque o Chico Xavier, ele era capaz de produzir inúmeros fenômenos. Nós vamos encontrar várias experiências de pessoas que compartilharam com ele, pesquisadores, entrevistadores. Não sei se aqui muitos lembram, um jornalista muito conhecido no passado chamado Ney Gonçalves Dias. O Ney Gonçalves Dias tem um vídeo dele no YouTube, em uma entrevista, se eu não me engano, ao Globo Repórter. E ele conta que ficou muito surpreso com o Chico, porque ele estava participando de uma entrevista com o Chico, e ele pediu água. E alguém trouxe água, ele começou a beber a água, e aí o Chico disse: tomou água? Ele disse: tomei. Aí o Chico disse: a água tá boa? Ele disse: tá como água, matou a sede. E aí o Chico passa a mão na água e diz assim para ele: tome agora. Quando ele toma, a água estava saborizada, com sabor de rosas. E ele ficou assustado: mas Chico, o que foi isso? Você colocou alguma coisa aqui? E o Chico era capaz de fazer vários fenômenos físicos em que rosas caíam, fenômenos de cura. O próprio Divaldo Franco,
através de um fenômeno de materialização. O Divaldo nos conta que foi curado, se eu não me engano foi em 1957, foi em torno disso aí, na casa de André Luiz. A irmã Sheila se materializa, uma enfermeira alemã, e retira um problema gravíssimo que ele tinha na garganta. E aí ele foi curado ali naquele momento. Mediunidade de cura é mediunidade de efeito físico também. E aí nós vamos percebendo se Chico, se vários espíritos iluminados encarnados entre nós foram capazes de vários processos, por que Jesus não poderia determinar que os ventos cessassem? E aí nós vamos ao Livro dos Espíritos e vamos encontrar a influência dos espíritos na natureza. E Kardec e a espiritualidade vai nos trazer vários textos explicando sobre a ação dos espíritos na natureza, inclusive na Gênese. Vamos lá no último livro da codificação kardeciana, na Gênese, que conhecemos tão pouco, e vamos encontrar. Então, Jesus em nossas vidas, ele nos convida à prática e ao exercício do equilíbrio no barco de nossa trajetória, no mar da vida. E eu falei de Chico agorinha, porque é interessante demais observarmos Chico, Kardec, todos coordenados pelos espíritos iluminados a serviço de Jesus. Porque Kardec vem com o Livro dos Espíritos derrubar o muro da intolerância, do preconceito, do machismo. E quando eu falo isso, até algumas pessoas riem, mas é verdade. O Livro dos Espíritos, quando foi publicado em 1857, o Brasil ainda vivia escravidão. Ainda havia escravidão no Brasil. Após 1888, a escravidão acabou no papel, mas ainda perdurou por muitas décadas. Até hoje, ainda temos os resquícios através do preconceito, da intolerância, do racismo. E aí é que você vai olhar no Livro dos Espíritos e você vai observar, meu Deus, quanto absurdo. Por quê? Porque através da reencarnação nós compreendemos que não existe branco nem negro. O que existe são espíritos que reencarnam e aí ocupam um corpo físico. Ora, na cor branca, na cor negra, na cor verde, na cor azul, não importa a cor. O que importa é que todos nós somos espíritos, filhos de Deus. Às vezes você vai reencarnar fisiologicamente no campo masculino, às vezes você vai reencarnar fisiologicamente no campo feminino, e dentro desse processo masculino e feminino tem várias variantes, não é o nosso tema falar sobre isso, mas que também estão todos na complexidade desse espírito imortal. Então o espírito não é homem, o espírito não é mulher, o espírito não é branco, o espírito não é negro. Quando alguém chega para mim, alguém machista, e diz assim, mas eu sou homem. Mas nesse momento é. Mas talvez no próximo momento não. Porque o espírito, mas quer dizer que se eu me comportar bem do jeito que eu sou, se eu vou reencarnar homem? Claro que não, porque reencarnar mulher não é expiação. Reencarnar no corpo feminino não é expiação. Muito pelo contrário. O espírito reencarna em todos esses processos porque ele não pode aprender simplesmente estacionar em um deles. Então, se você não já foi homem e mulher várias vezes, pode ter certeza que vai virar a ser. Porque todos nós já fomos Marias, Joãos, Josés, Antônias e vários outros por aí. Porque nós já reencarnamos no Brasil, nos Estados Unidos, na África, nós já estivemos na Venezuela. Quando as pessoas chegam e dizem assim, mas esse povo é mais atrasado, mas você vai reencarnar lá também. Todos nós reencarnamos de forma universal aqui nesse planeta. Então o Livro dos Espíritos vem e derruba os muros da intolerância. Por quê? Porque um novo homem, ou um homem novo, não, um novo homem. Um homem, um ser humano consciente de que na sua trajetória evolutiva já passou por diversos processos e que todos esses processos de conhecimento, de aprendizagem, de amizades e inimizades, de desafetos e de vários outros processos culminaram no seu retorno ao seu país, à sua cidade, a essa família em que agora se encontra. Hoje eu tenho me sentindo um pouco cansado esses dias. Eu vou explicar isso a vocês, porque pode ser que alguém no vídeo perceba, mas é porque eu tenho estado com a minha mãe doente.
E eu tenho uma mãe, que é um bebê de Alzheimer. Eu nunca chamo de mal de Alzheimer, é bem de Alzheimer. E esse bebê tem ficado enfermo esses dias, porque é da natureza da enfermidade, que é uma degeneração progressiva. Mas nós temos, com o apoio da espiritualidade, eu vou dizer a vocês, eu tenho sentido tanto esse apoio. Eu, minha esposa, meu filho, e nós temos sentido tanto essa presença espiritual em nossas vidas que, desde o início da pandemia, não tivemos a necessidade de levá-la ao hospital um único dia sequer. E olha que no final de fevereiro, nós temos passado quase 20 dias com ela no hospital, tratando uma infecção. E nesse período todinho, nós temos pedido muito e confiado muito na espiritualidade. Claro que se houvesse alguma intercorrência e ela precisasse ir para um hospital, se ela precisasse desencarnar, se qualquer um de nós precisasse desencarnar, é porque estava dentro das leis divinas. Nós precisamos ter esse conhecimento, essa coerência, que nós nos cuidamos. Mas dentro desse processo de cuidado, nós não podemos desenvolver dentro de nós a intolerância, o afastamento das pessoas, me afastar daqueles que podem me contaminar. E aí nós temos encontrado o relato de pessoas que dizem assim, eu tenho me cuidado tanto e adoeci. E pessoas que têm ido a serviço do Evangelho, trabalhando na sopa, na cesta básica, na casa espírita, na igreja, no templo, levando consolo, a mensagem de auxílio. Claro, com todos os cuidados tem feito isso e tem se preservado. Nós temos encontrado idosos com mais de 90 anos que nem foram contaminados. E alguns que foram contaminados, mas que nem espirraram. Pessoas jovens, apesar de não se encontrarem nos grupos de risco, que desencarnaram, porque tudo na vida é assim. A vida tem um processo. Existe uma ordem dentro da desordem. Você não pode se inquietar, mas você precisa compreender que existe uma ordem dentro da desordem e que em todo esse contexto o objetivo é a nossa aprendizagem espiritual. Eu costumo falar sempre que o nosso sonho de consumo, eu vou usar essa expressão, viu gente? Sonho de consumo. Nós não usamos isso às vezes, né? Olha, o meu sonho de consumo é ter um carro. O meu sonho de consumo é comprar um apartamento. O meu sonho de consumo é comprar um celular, Não é assim que as pessoas falam? E então, o nosso sonho de consumo na casa espírita, nos templos religiosos, é a fé do centurião romano. Eu falo a fé daquele centurião romano porque, como o nome já diz, ele era um centurião. Um centurião era um militar que coordenava um grupo de 100 homens. Por isso que era centurião. E aquele centurião, ele tem um servo, diz o Evangelho, que havia enfermado, estava doente. E naquele momento em que ele sabe que Jesus estava curando nas imediações, ele pede a alguns anciãos para que procurem a Jesus, porque ele queria pedir que ele curasse o seu servo doente. E é interessante que Jesus ia ao encontro dos enfermos, quando as pessoas solicitavam, e quando os próprios enfermos solicitavam, mas que no momento em que Jesus foi procurado pelos anciãos, Jesus toma conhecimento da situação, sabe que ele é um centurião, mas ele era um homem que, apesar da função que ele ocupava, ele tinha muito respeito, ele colaborava muito com o povo hebreu. Então Jesus vai a caminho da casa dele e ele diz, Senhor, eu não mereço que entres em minha morada. Eu não mereço que entres em minha morada. Mas eu sei que se ordenares, o meu servo será curado, porque eu tenho homens que me servem e eu digo a eles que vêm e eles vêm, que vão e eles vão. Eu mesmo obedeço ordens também. E eu sei, Senhor, que se determinares, o meu servo será curado. E Jesus olha para seus apóstolos, para os seus discípulos, e Jesus fala, jamais vi tamanha fé em toda Israel. E aí nós vamos percebendo como as mensagens de Jesus nos ensinam, porque aquele homem tinha tudo para não ser alguém ligado ao Evangelho, a Jesus e aos seus ensinamentos, porque ele mal os ouvia falar. Nós já conhecemos esses ensinamentos há 2000 anos. 2000 anos depois, nós ainda acreditamos que nós não podemos receber uma assistência espiritual em nossas casas à distância. Nós precisamos que sejamos tocados,
através do passe direto, individual. E nós sabemos que a espiritualidade tem muito a nos oferecer e a suprir, principalmente nesses momentos de dificuldade. Mas as nossas casas espíritas são fundamentais. Nossas casas espíritas são fundamentais porque são verdadeiros hospitais, escolas. E, claro, você não faz uma cirurgia em casa, você faz uma cirurgia no hospital, em um local específico. Então, nossa casa espírita é fundamental, mas nesse momento, o mundo espiritual se desdobrou para nos assistir em toda parte. Então, no momento em que eu falo para vocês, eu sinto a espiritualidade presente aqui me assistindo. E olha, eu vou aqui falar uma coisa para vocês. Às 3 da madrugada, eu e minha esposa e meu filho estávamos acordados, ajudando mamãe. Mas nós estamos aqui agora. E estamos aqui agora por quê? Porque Jesus nos abençoa, nos envolve, nos ilumina, nos convida ao exercício e à prática da coragem, porque o Evangelho é prática. E o Chico Xavier, e quando nós falamos no Chico, nós sentimos a emoção de falar no Chico. Existe um livro chamado A Sombra do Abacateiro. Se eu não me engano, é de Carlos Bacelli. E a Sombra do Abacateiro porque o Chico gostava de se reunir em uma comunidade muito pobre. E ele ficava ali à sombra de um abacateiro. E ele contava, ele falava, conversava com as pessoas, abraçava, beijava. E conta-se que certa feita havia um gato nas imediações, que era um gato muito selvagem. Você vai botar no Google, você vai lá, Chico Xavier e o gato selvagem. E esse gato era muito invocado. E esse gato brigava com o cachorro, esse gato brigava com as pessoas, esse gato roubava comida, esse gato incomodava. E parece que botaram veneno pro gato. Ou o gato se envenenou, comendo algum insetozinho, alguma coisa. E ele estava lá morrendo. Então as pessoas foram até o Chico. E o Chico amava os animais. Olha, não é coincidência, é tão interessante. 2 Franciscos. Francisco de Assis, Franciscano Xavier, ambos com muito amor aos animais. Nós não podemos comparar a nível espiritual, e nós não temos esse direito, comparar espiritualmente Chico Xavier e Francisco de Assis. Francisco de Assis é considerado, pela espiritualidade amiga, o espírito mais iluminado que já pisou nesse planeta depois de Jesus e Nossa Mãe Santíssima, Francisco de Assis. Mas Francisco de Assis foi uma inspiração para esse Francisco, que foi contemporâneo nosso no século XX, Francisco Cândido Xavier. E Francisco Cândido Xavier foi lá até o gato. Chegando lá perto do gato, dizem que o gato ficou arisco. Não deixava ninguém chegar perto dele. Então, Chico Xavier olhava para o gato e ele falava: fique em sinal de respeito, em nome de Jesus, porque eu vou pedir aos amigos espirituais para lhe curar. Aí o gato ficou duro. Dizem que o gato se esticou, ficou atento. O Chico chegou próximo ao gato. Rosto do Chico, focinho do gato. E ele disse para ele: você vai prometer se comportar a partir de agora. E eu vou pedir aos meus amigos espirituais para lhe curarem. Dizem que o gato vomitou. Vomitou todo o veneno. E esse gato ainda viveu mais de 10 anos seguindo o Chico para todo lugar que ele ia. Eram vários gatos, na verdade. Vários gatos, vários cachorros. Chico, olha, era uma festa. Até que um dia surgiram também alguns pássaros. E o Chico amava os pássaros. E ele amava os pássaros e ele gostava de alimentar os pássaros com um restinho de pão. E aí, só que surgiu um pardalzinho e o Chico passou a se afeiçoar com aquele pardal. Era um pardal pequenininho, magrinho, diferente dos outros. E o Chico começou a alimentar ele com mais cuidado. Chegou até a ir comprar alpiste para dar ao pardal. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que certo dia, um daqueles gatos, não foi esse gato que eu falei, um daqueles outros gatos, vendo que o pardalzinho estava gordinho, pulou em cima do pardal e fugiu com o pardal na boca e o mastigou. E o Chico ficou muito abatido. O Chico ficou muito abatido, ficou muito triste. O Chico ficou choroso. E você talvez se pergunte: meu Deus, mas que homem era esse? Que falava com os mortos, que materializava flores, que curava, que psicografava, que levava consolo a tantas famílias, que tinha aquela psicografia
que a ciência estudou com tanto afinco, e eu confesso a vocês que são tantos estudos na psicografia do Chico, que tem até um livro famoso de um criminalista chamado Carlos Augusto Perandrea. Se eu não me engano, a obra chama-se A Psicografia à Luz da Grafoscopia. E o Carlos Augusto Perandrea, ele é datiloscopista, grafoscopista, grafotécnico, criminalista, e ele era aquele que estudava as caligrafias e fazia uma análise se aquelas caligrafias eram realmente aquelas pessoas. E aí o Carlos Augusto Perandrea estudou 15 anos a psicografia do Chico e escreveu essa obra, que você vai encontrar reportagem sobre esse livro lá no Fantástico, com o Cid Moreira ainda. A psicografia à luz da grafoscopia Carlos Augusto Perandrea. Coloca lá no YouTube que você vai encontrar. E aí aquele homem que ele fotografou até o ponto dos is, que pegou uma psicografia do Chico de uma italiana chamada Hilda Mascara Saulo, em que o Chico psicografou com a mesma caligrafia, porque o Chico era um médium mecânico ambidestro. Mecânico porque na maioria das vezes ele escrevia com a mesma caligrafia do desencarnado, ambidestro, porque ele era capaz de psicografar duas mensagens, ambas ao mesmo tempo. Ambas ao mesmo tempo, uma mão esquerda, uma com a mão direita, e algumas de trás para frente, que só eram possíveis ser lidas diante de um espelho. E esse homem maravilhoso, que era visitado por celebridades, mas que nunca se envaideceu, que nunca ficou com um centavo de nada, que nunca enriqueceu, que vivia numa casinha simples e pobre, e que fazia questão de cultivar a simplicidade, porque ele bem entendia da passagem da vida e de quão passageiras são as coisas para nós. E aí o Chico se entristeceu com a morte do Pardalzinho. E aí ele faltou à reunião mediúnica de psicografia naquela noite, ele não foi. E no dia seguinte o Chico não queria tomar café, não queria almoçar, e já não havia tomado café na noite anterior em que o Pardalzinho havia morrido. E aí ele despertou muita preocupação dos amigos. Meu Deus do céu, o Chico está sem se alimentar. Não jantou, não foi para psicografia. Ao acordar, não tomou café, não almoçou. E aí uma amiga de Chico foi até ele. E ela disse assim: ô Chico, eu vim especialmente com uma missão, resgatar o seu apetite, meu filho. E o Chico olhou para ela com muita simplicidade e disse: ô minha irmã, não se preocupe não, eu estou muito triste. E aí ela disse: não, mas eu vou preparar para você aquele prato que você adora. Era uma canja que o Chico adorava. E aí o Chico começou a comer a canja, comeu um prato, comeu 2 pratos. O Chico realmente gostava daquela canja que ela preparava. E aí vem Emmanuel. O Emmanuel olha para o Chico e pergunta: Chico, por que faltou a reunião ontem? E o Chico responde: mas o senhor não sabe? E o Chico contava isso rindo. Ele ria com a forma com que o Emmanuel, com todo o respeito, com todo o carinho, mas com todo o objetivo de aprendizagem, ensinava para ele. E o Emmanuel respondia: não sei, Chico, se eu soubesse eu não perguntava. Por que você faltou? É porque o meu Pardalzinho, aí contou, aquele gato, que já era um gato, até um gato espírita, um gato já espiritualizado, como é que ele faz isso? Aí o Chico olha para o Emmanuel olha para o Chico, e o Emmanuel diz para ele: e a canja, Chico, tá gostosa? Eu soube que até os ossinhos você roeu. Aí o Chico toma um impacto. E o Emmanuel fala, com toda a sua sabedoria: qual é a diferença, Chico, de você para o gato? Somos todos em processo de aprendizagem. E aí o Chico, morrendo de rir, contava que Emmanuel olhou para ele e disse: deixa de coisa e vai trabalhar. E o Chico, naquela noite, psicografou dobrado. Psicografou dobrado para compensar aquela que lhe faltou. E eu fico observando: meu Deus do céu, quantas lições, quantas mensagens nós temos da espiritualidade amiga, trabalhando em nossas vidas, trabalhando nesse processo de redenção, de transformação, e com um mundo tão complexo, com tantas oportunidades. E muitas vezes nós ficamos brigando, discutindo por questões mínimas. Nós esquecemos que verdadeiramente o que importa na vida são as pessoas.
São nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos, a humanidade. Porque aí eu digo, nossos irmãos, quem são nossos irmãos? Quem são nossos amigos? Quem são nossos filhos? E aí até aqueles que perguntam, porque há uma passagem no Evangelho de Jesus em que Jesus pregava, ensinava, e alguém disse para ele, lá fora está tua mãe e teus irmãos. E ele pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Muitos religiosos ficam em dúvida com essa passagem. Eu já encontrei pessoas de determinadas religiões, não espíritas, e eles dizem assim, rapaz, é uma passagem que me deixa encabulado. Jesus desconheceu a sua mãe, Jesus desconheceu seus irmãos, e eu quero dizer a vocês que Jesus não desconheceu ninguém, mas Jesus sempre trazia ensinamentos de vida eterna, não de momentos. E quando Jesus disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai, que está nos céus. E aí eu pergunto, Maria, Nossa Senhora, a mãe de todos nós, fez ou não fez a vontade do Pai que está nos céus? Quando um espírito iluminado, de nome Gabriel, chegou para ela e lhe informou que ela haveria de receber um espírito de altíssima grandeza no seu ventre, de nome Jesus. Ela fez ou não fez a vontade do Pai que está nos céus? Ela fez a vontade do Pai que está nos céus. Mas Jesus não podia perder o momento e o instante para trazer um ensinamento para todos. Porque todos aqueles que estejam em condição de receber os ensinamentos de transformação, de perspectiva de vida, de regeneração, de resgate. E eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Se existe uma doutrina que fala em resgate, em recomeço, em um ser humano novo, essa doutrina é o Espiritismo, porque não importa o que você fez, não importa os erros que você cometeu, com os outros, com você, o que importa é a sua vontade de resgatar. Sua vontade de resgatar, porque você vai precisar resgatar sim. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória e todos nós iremos colher. Nós podemos colher parceladamente. Nós podemos colher de várias formas, porque há uma frase que diz que nós podemos ressarcir as dívidas pela moeda da dor, mas também nós podemos ressarcir as dívidas pela moeda do amor. Pela moeda do amor é a moeda do trabalho, é a moeda do perdão, é a moeda do servir, é a moeda da fé. Não aquela fé de falar eu creio e ficar em casa. Não, eu creio e eu não quero nem saber o que está acontecendo com o resto que se vira, o que importa é que eu creio. Mas você crê em quê? Eu creio em Jesus. E lá no Evangelho que diz que todo aquele que crê será salvo. Mais uma vez aí nós convidamos a uma reflexão nas palavras, porque nós não podemos levar as palavras de forma tão simplória. Todo aquele que crê em Jesus será salvo, porque todo aquele que crê em Jesus pratica os ensinamentos que Jesus nos trouxe, os ensinamentos de perdão, de trabalho, de serviço, todos aqueles que creem em Jesus. Não a crer no sentido de existência, eu creio que Jesus existiu. Aí existe uma figura de linguagem, e é uma figura de linguagem bíblica que diz até o diabo acredita que Jesus existiu. Mas não é essa crença que nós falamos. E eu falei aqui diabo, e aí eu preciso explicar. Porque aqueles que não são espíritas, que não conheceram a obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, talvez não entendem esse significado. E eu falo da obra O Céu e o Inferno porque existe a teoria de Lúcifer. Está lá no livro. Kardec vai explicar isso tranquilamente. E eu fico observando, meu Deus, que homem foi aquele? Que homem foi aquele? Kardec vai trazer uma explicação da teoria de Lúcifer, que é uma teoria do cardeal arcebispo francês, Monsieur Gosset, cardeal arcebispo de Reims, na França. E o cardeal Monsieur Gosset falava que Lúcifer era um anjo bom, que havia sido criado bom, mas que havia invejado a Deus e enveredado para o mal. E que, juntamente com todos aqueles que se identificaram com ele, que o seguiam, eles foram banidos para as profundezas do inferno. Kardec vai explicar que se Lúcifer havia sido criado para ser um anjo bom e se tornou um anjo mau, esse Deus que o criou falhou. Para Deus, o passado e o futuro é o presente. Não existe mistério para Deus,
não existe dúvida para Deus. Deus pode compreender a tudo e a todos, porque Deus, ele não foi criado, Deus sempre existiu. Às vezes as pessoas se confundem imortal e eterno. Nós somos espíritos imortais. Uma vez criados, não morreremos jamais. Mas nós não somos eternos. Eternos no sentido de que sempre existimos. Nós fomos criados simples e ignorantes. E Deus, sim, é incriado. Então Deus é eterno. Porque Deus sempre existiu e nunca vai deixar de existir. Nós fomos criados por Deus e jamais iremos deixar de existir. Nós somos espíritos imortais, o universo nos espera. Os outros mundos, os outros planetas, esse planeta, teremos infinidades de processos de vida que nem imaginamos. Então, meu Deus do céu, que maravilha saber das oportunidades que a vida nos oferece. Mas aí Allan Kardec nos explica, o Deus que criou os homens é diferente do Deus que os homens criaram. O Deus que criou os homens, não existe nenhum mistério para ele. Então, esse Deus que criou Lúcifer, na teoria do arcebispo francês, é um Deus que errou, que se enganou, que falhou no seu processo de criação. E Lúcifer, a nível de ser um anjo, invejar a Deus, alguém que era infinitamente mais poderoso do que ele, o seu próprio Criador, seria de uma inocência muito grande. E Deus o baniu, e esse anjo chamado Lúcifer, que passou a representar o mal, se tornou mal sem possibilidade de arrependimento. O Espiritismo nos ensina que Deus não criou espíritos destinados ao mal eternamente ou para sempre. Não criou. Deus nos criou simples e ignorantes. Existem espíritos que permanecem e perduram no mal por milênios. Isso é fato. Existem espíritos que estão aqui no planeta Terra desde a formação desse planeta. Eles já vieram banidos de outros planetas e que aqui ainda permanecem nas lideranças dessas zonas inferiores. Mas um dia, esses espíritos também haverão de se reconhecer no erro e haverão de começar o seu caminho de volta, porque não existe um outro caminho. É aquele mesmo caminho que Saulo de Tarso, a caminho da estrada de Damasco, depois de perseguir, depois de matar, depois de cometer inúmeros crimes com cristãos, a caminho de Damasco para matar Ananias. A caminho de Damasco surge Jesus. E Saulo fica cego diante daquela visão espiritual. E Jesus pergunta, por que me persegue, Saulo? E Saulo, naquele momento, ele reconhece que verdadeiramente Jesus era a maior liderança espiritual que ele poderia conhecer. Que Jesus era verdadeiramente o Messias. E até então ele achava que Jesus era uma fraude. Mas a partir daí, que ele reconhece seus erros, ele recomeça seu caminho de volta. Perde todos os amigos, todos aqueles que eram falsos amigos, todos aqueles que ele imaginava que eram seus amigos. E aí Saulo de Tarso passa, naqueles 3 dias em que ele fica cego, em que ele chega a Damasco, tateando pelas ruas, se escorando nas paredes, e que ele verdadeiramente ficou sem visão nenhuma. E ele relataria depois que seriam os dias que ele mais enxergou na vida dele. Os dias que ele mais enxergou na vida dele. E ele vai em busca de Ananias para curá-lo. E era Ananias que ele iria matar. E Ananias recebe o convite de Jesus para curar Saulo de Tarso. E Ananias, Senhor, mas ele é um perseguidor, um assassino. Mas vejam vocês como são as bênçãos de Jesus. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade para com os criminosos. Porque um dia esses criminosos, que fomos todos nós no passado, quem de nós não foi criminoso? Quem de nós ainda não é criminoso? Então todos esses criminosos, um dia todos nós seremos anjos, como nos diz a música, através das vidas sucessivas, das oportunidades que Deus nos concede. E aí Saulo de Tarso é curado e começa o seu recomeço. Olha a expressão. O pleonasmo começa o seu recomeço, porque é a partir dali que Paulo vai novamente fazer o caminho de volta. Fazer o caminho de volta agora ao Evangelho
verdadeiramente vivenciado a nível de sentimento, a nível de coração. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, Josué, mas Jesus nasceu em dezembro, nasceu em janeiro, nasceu em fevereiro, porque não se tem uma precisão na data. Comemora-se no dia 25 de dezembro, Natal, porque era um dia do calendário pagão em que as pessoas faziam culto ao Deus Sol. E aí a igreja, ela trabalhou para modificar esse culto a um Deus pagão, transformá-lo em um verdadeiro culto a Jesus. E aí foi bem interessante, mas não há uma data precisa para o nascimento de Jesus. Mas eu pergunto a vocês, isso é importante? As pessoas dizem, ele nasceu em que mês? Janeiro, fevereiro, março, abril? Eu sempre falo, o que é importante é você saber o dia em que Jesus nasceu no seu coração. O que virá a nascer no seu coração. Eu digo que nasceu ou virá a nascer porque às vezes nós imaginamos que Jesus nasceu em nossos corações ou renasceu em nossos corações e verdadeiramente nós ainda estamos muito distantes de Jesus. Por isso que quando as pessoas dizem para mim, todo aquele que crê em Jesus será salvo, eu digo, eu tenho certeza. Mas todo aquele que crê e coloca em prática os ensinamentos de Jesus. Não é aquele que crê no sentido de que Jesus existiu, é aquele que crê e sabendo que Jesus é uma realidade. E que através dessa realidade ele me convidou a exercitar o perdão com o meu próximo infinitas vezes. Que ele me exercitou a prática do perdão, do amor incondicional. E que estendeu esse amor para todos e para toda a humanidade a partir do momento que eu coloco isso a nível de sentimento, não mais a nível só de informação, a nível de sentimento, porque às vezes nós estudamos para saber. Às vezes nós estudamos para saber. E nós às vezes estudamos para saber e ser. É importante você ser. Porque quando eu conheço o Evangelho e através dos ensinamentos do Evangelho eu me torno uma nova pessoa, esses ensinamentos do Evangelho trabalharam a minha vida. Eu passei a observar meus irmãos e irmãs com outra perspectiva de vida. Eu passei a alimentar a confiança na vida futura, me dando uma força que eu não sabia de onde tirar, me dando uma verdadeira confiança para me entregar à vida, às forças da vida sem nenhum receio. Esse é o conhecer para ser. Existe o conhecer apenas para saber. O conhecer para saber é porque, olha, Mateus capítulo 10, versos 8 a 20, eu discuti com o outro religioso ali, eu discuti com outro, ele disse, você está errado, olha, esse aqui, o capítulo diz isso, essa interpretação é dessa forma, esse ensinamento é assim, mas eu não me transformo, eu não me modifico, eu estudo apenas para provar aos outros que eles estão errados, eu não estudo para fazer reforma íntima na minha vida, é a proposta do Evangelho. É a nossa renovação. Por isso que quando nós falamos em um novo homem, não é um homem novo, é um novo homem. Mas quem são os novos homens? São os homens e mulheres do passado, que já reencarnamos dezenas, centenas, milhares de vezes e que nesse momento crucial de nossas vidas estamos aqui para o exercício da prática dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então são esses ensinamentos que nós gostaríamos de conversar com todos vocês na tarde de hoje e trazer esses ensinamentos de vida eterna, porque são ensinamentos de vida eterna. Porque quando você está no seu barquinho, lembra do seu barquinho? O seu barquinho que se chama Pontinhos, o seu nome. O seu barquinho é você. O seu barquinho, às vezes você está lá em alto mar, vem tempestade, vem dificuldade, você entra em desespero, meu Deus, o que eu farei da minha vida? E aí você lembra de Jesus, e Jesus está ali, e você, Senhor, me ilumina, me abençoa. E você ouve Jesus falando, por que te inquietas? Eu estou aqui. E de repente na sua vida tudo muda, porque de repente parece que vai tudo acabar, mas de uma hora para outra, aos 48 minutos do segundo tempo, na prorrogação, tudo modifica. As coisas se transformam e o sol aparece. E a perspectiva do sol surgindo em nossas vidas é o objetivo do nosso trabalho. Convidando a todos vocês
para que possamos continuar a trabalhar a serviço desse evangelho de renovação para todos nós que ainda somos tão carentes, tão pobres dessa mensagem. Que as bênçãos de Jesus nos iluminem cada dia de nossas vidas. Um grande abraço. Um abraço carinhoso e fraterno a todos que fazem a Uniluz, mas também a todos que fazem todas as casas espíritas, todas as igrejas, todos os templos, todos os mosteiros, em todos os lugares em que a mensagem e o amor de Deus se fizerem presentes. Muita paz para todos e todas.